Eu repito, o papel da alimentação é combustível. Todo o resto é enfeite. O papel da alimentação é combustível, tá? Quais são as tuas escolhas? As tuas escolhas estão fazendo tu ganhar 10 quilos no ano? Teu combustível está errado. O carro, ele não ganha, né? A gasolina que a gente põe no carro, ele gasta, para, daí ele vai parar no meio da estrada, e aí tu põe de novo. A gente não. A gente bota para dentro, não gasta, bota para dentro, não gasta, bota para dentro. O nosso sistema de armazenagem, ele vai ficando viciado em quê? Em armazenar. Olá, olá! Vamos para mais um episódio do Mentes que Conectam. Esse podcast que tem a intenção, o propósito de pensar pilares muito importantes da nossa vida. O pilar do nosso desenvolvimento profissional, da nossa carreira, o pilar da saúde e o pilar também das finanças. São esteios da nossa vida que eles são muito fundamentais, né, que nos constituem aí no nosso desenvolvimento. Sempre lembrando que o podcast, ele apoia o Instituto Colo de Mãe, então em vários momentos vai vir aqui o QR Code, que é esse instituto que cuida das famílias atípicas, né? Que tem realmente todo um cuidado, todo um trabalho social muito bonito e que é importante que você continue apoiando. Agora eles estão com toda uma campanha para que onde é que você coloca o imposto de renda? Direciona para lá. Então tem várias formas de ajudar. Conhece o trabalho da Roberta Vargas, de toda a sua equipe, e apoiar. E a outra coisa que é muito importante, que às vezes eu esqueço, né, e não sei o quanto que isso realmente funciona, mas tem que dizer, se você não está inscrito no canal, se inscreve. Se está inscrito, compartilha com várias pessoas, porque é um episódio que ajuda a gente a poder pensar na nossa vida, que tem conversas sensacionais. E o episódio de hoje, eu trago uma convidada sensacional, uma pessoa que está fazendo muita diferença na minha vida. Aqueles presentes que a vida vai te dando e que nessa virada de ano eu me aproximei e realmente eu posso dizer que eu comecei 2025 de um jeito diferente, que é a Gisele Silveira. A Gisele Silveira, ela é mãe da Antônia, ela é nutricionista funcional, tem pós-graduação em nutrição funcional, saúde intestinal e a saúde da mulher. E hoje tem realmente trabalhado muito, pelo menos eu participo desses grupos de mulheres com 40 a mais, mulheres com 50 a mais. Como é que a gente tem essa vida realmente com qualidade? E dentro dessa história, a gente vai conversar sobre a carreira dela, a gente vai conversar sobre as ideias, mas o nosso podcast aqui, o que a gente vai estar tratando? As pessoas adoram como. Como que a gente pode viver nos tempos atuais com saúde? Isso é mito ou isso é uma possibilidade? Então, vamos começar aqui, Gisele. Que prazer estar aqui contigo. Já que o prazer é todo meu e acho que assim, a vida é a arte do encontro, né? E agradeço ao universo esse encontro, né? Acho que grandes possibilidades, a gente vai falar aqui sobre grandes linhas que acho que muitas vezes a gente fica preso num emaranhado de velhas crenças, de achar que não pode, de achar que não deve, de achar que não consegue. E o Mentes que Conectam foi um super presente, o convite. Te agradeço, uma honra, e tenho certeza que compartilha aí com as mulheres que você conhece, com os maridos das mulheres que você conhece, porque a saúde ela pode ser dentro da família, e a gente vai falar sobre como a gente ajusta esses pratinhos aí para essa mulherada. E é muito incrível isso, porque quando eu comecei, né, porque às vezes a gente vai brincando, a gente vai deixando, a gente vai relevando e a gente não se coloca na agenda. E esse é um ponto muito importante. Somos nós, ninguém vai fazer isso por ti. Somos nós que temos que nos colocar e a gente tem que estar muito atento para não entrar nisso, dessas crenças, entrar nas armadilhas que a vida vai pregando. E aí teve um momento que eu me dei conta que eu estava descuidando de aspectos que são muito importantes para mim. Que não é só um ponto de estética. Igual, eu também acho que a gente vai falar sobre isso, que para mim a estética é importante.
E não tem problema nenhum a estética ser importante, né? A gente está em novos tempos e, às vezes, quando se fala, ai, mas não, mas isso... Gente, não tem problema nenhum estar num corpo que seja funcional e que a gente goste. Né? Isso não é feio, isso não é errado, isso não é pecado, isso faz parte do conjunto. E eu costumo dizer, já que esse é o uniforme que a gente carrega nessa vida. Sim. Como a gente está cuidando do uniforme, né? Bom, tem pessoas que um pouco gostam desse uniforme de um outro jeito, tá tudo certo, mas eu também quero que respeitem o meu jeito, que é querer ter um uniforme que seja um uniforme que tenha essa questão um pouco de eu me sentir mais magra, de eu me sentir mais bonita, de eu me sentir... E aí teve um momento que eu me dei conta, nossa, eu tô deixando, tô relevando, e aí eu peguei, bem na época do Natal e do Ano Novo, ali eu comecei, eu disse assim, eu quero dar uma virada. E aí eu te conheci através de uma grande amiga, minha irmã, a Ângela Becker, e aí a Ângela já tinha me falado de ti, e eu disse, agora que eu vou fazer? E eu disse, eu vou começar a fazer minha educação alimentar naquele momento, era perto do Natal e Ano Novo. E é muito engraçada a reação das pessoas, porque eu disse assim, eu vou começar a cuidar agora? Não, nesta época... Em vez das pessoas dizer parabéns, nossa, que corajosa que tu é, que tu está fazendo um movimento desse nesse momento do ano, a maioria das pessoas diz assim, mas não, essa época não é bom. Eu disse, olha, anestesistas, né? Então esse é um outro tema que nós vamos falar aqui, o quanto a gente se depara com anestesistas de plantão. Mas, Gi, vamos começar aí do início, então, né? Qual é o papel da alimentação na vida das pessoas? Vamos fazer uma comparação. Tu já me conhece dos grupos e eu preciso das comparações. Qual é o papel de colocar gasolina no teu carro para chegar aqui hoje no estúdio? Se eu não tiver gasolina, eu não ando. Combustível. Combustível. Eu já falei isso em palestra, em live, em vários lugares, e eu repito. O papel da alimentação é combustível. Todo o resto é enfeite. O papel da alimentação é combustível, tá? Mas eu como porque eu estou triste, eu como porque eu estou feliz, eu como porque a minha família come, eu como porque meus antepassados passaram por escassez e agora eu tenho medo de passar fome. Ok, mas quando a gente volta para as questões fisiológicas, e não dá para a gente esquecer que a gente é o bicho-homem, por mais que a gente se afaste às vezes, né, dessa mentalidade, a gente precisa de comida para combustível. O ser humano só ficou no planeta porque ele se alimentou de uma determinada forma, desde os primórdios, desde a era paleolítica, enfim, e hoje também. O problema é que a gente deturpou o combustível, né? A gente romantizou o combustível. A gente enfeitou o combustível, a gente industrializou o combustível. E se esquece da parte bioquímica. Quando a gente para e pensa, tu já me conhece um pouco, às vezes parece que eu sou muito direta, muito faca na bota, mas eu sempre trago para a lucidez. A gente tem que se dar conta de um raciocínio bioquímico. O que a comida serve para os meus dias, né? Quando sai muito da questão combustível, a gente se perde nessa relação com ela. Tu vê, né? Eu estava te ouvindo, e primeiro quando tu traz isso do combustível e da consciência sobre esse combustível, o quanto isso muda de figura. Porque muito realmente, assim, quando a gente vai vendo, por exemplo, hoje as pessoas em vários momentos, elas trazem que, eu escuto toda hora isso, as pessoas me dizendo o seguinte, com a vida maluca como a gente está, não tem como comer bem. O fato de eu não ter rotina, eu não consigo me alimentar bem. Eu mesmo, em alguns momentos, trouxe essa desculpa. Ao mesmo tempo, é um dado de realidade que, aonde a gente vai, é difícil tu encontrar lugares que tenha bom combustível. Eu acho que sim, mas já que assim, eu sempre vou chamar a gente para a nossa ancestralidade, tá? Para o Homo sapiens e para os nossos antepassados. A ideia é difícil encontrar combustível.
Concordo contigo, concordo em partes. A gente ficou muito associado à ideia de que a gente tem que almoçar ao meio-dia, lanchar às 4 da tarde, tomar café às 7 da manhã e jantar às 8 da noite. Isso nada mais é do que uma organização alimentar em relação à era industrial. Lembra que tocava o apito, aí às 5 horas da tarde as pessoas saem? Em relação aos horários, aos ciclos que a gente precisa fazer. Aqui a gente está numa universidade, a universidade tem que começar e terminar, né? O quanto respeitar esses horários hoje sociais respeita as nossas necessidades de fome, de instinto. A gente come, na maioria das vezes, porque acha que tem que comer. Mas não porque está com instinto de fome real e oficial. Tanto que hoje a gente vive a era, né, dos reguladores de apetite. Sim. Quantas pessoas realmente têm problema com apetite? O problema das pessoas é que são com as escolhas. É não saber escolher. Porque se a gente volta a se alimentar de uma forma mais limpa, tu sai de manhã de casa, né? Eu faço isso. Saio de manhã de casa e volto às vezes 4 da tarde, 5 da tarde, às vezes volto às 8 da noite, às vezes 7 da noite. Mas que eu faça 2 refeições em casa, isso é suficiente para a grande maioria das pessoas. Não vai ser suficiente para um atleta, para um cara de alta performance no esporte, concordo. Mas para nós, se a gente souber o que dá, a quantidade, e trabalhar com a sociedade, e isso é sapiência ali nas escolhas. Eu não gosto, tá, de verdade, do termo reeducação nutricional, porque reeducação parte do princípio que eu já fui educado, eu me deseduquei e eu vou ser educado de novo. Eu gosto da noção de estratégia e da gente saber o que a gente precisa para saciar, o que a gente precisa para produzir hormônio, o que a gente precisa para manter a nossa massa muscular, que é a queridinha do ano, da década. Não se fala em outra coisa a não ser massa muscular, né? A gente quer falar em longevidade, a gente quer falar em envelhecer, a gente fala o quê? Faça músculo. A gente quer falar em saúde metabólica, faça músculo. É óbvio que a gente não vai fazer músculo com esses monte de tranqueira, com esses empacotadinhos, saquinho, né? Produtinho, inho, né? E até porque, tu pode perceber, as pessoas, quando se referem à alimentação essa industrializada, é no diminutivo. Até meio infantilizada. Sim. Né? Eu brinco, a gente tem que trazer para a vida adulta isso. Né? A gente tem que trazer para a vida adulta. Quais são as tuas escolhas? As tuas escolhas estão fazendo tu ganhar 10 quilos no ano? Teu combustível está errado. O carro, ele não ganha, né? A gasolina que a gente põe no carro, ele gasta, daí ele vai parar no meio da estrada, e aí tu põe de novo. A gente não. A gente bota para dentro, não gasta, bota para dentro, não gasta, bota para dentro. O nosso sistema de armazenagem, ele vai ficando viciado em quê? Em armazenar. E pouco gastar. Só que a gente tem 10, 15 quilos guardados no corpo, mas a gente segue botando para dentro. Sim. Então, não existe uma lei da compensação, não existe uma lucidez e uma clareza. Poxa, o que me fez ganhar 5 quilos? E como é importante isso, né? Porque eu sou eu criei meus filhos dizendo que Deus o livre sair sem café na manhã. Então, e aí vem realmente de uma educação, e para mim, café da manhã. E o café da manhã passou a ser um ritual também. Porque é o momento onde eu acordo, eu tenho meu ritual, eu rezo, então eu me conecto assim com o dia, até porque eu tenho um dia muito, muito, muito agitado. Então, amanhã ela é importante para mim, ela é um momento organizador para começar o dia. Mas eu tinha também isso muito em cima da alimentação, porque dessas questões que vão vindo realmente familiares. E nesse momento que quando eu fui procurar o poder olhar, é porque eu estava me dando conta que a minha saúde estava arranhando. Eu comecei a olhar a minha pele, eu disse, nossa, né? Claro que tem um fator que é o envelhecimento, mas eu comecei a olhar a minha pele e eu comecei, em vários momentos, a me sentir muito cansada e me sentir sem energia.
E no momento que eu comecei, né, que a gente se encontrou e eu comecei a reorganizar a minha vida ali contigo e a poder ter mais consciência sobre alimentação e a quebrar também algumas essas crenças e por isso que é bacana a gente poder estar trabalhando de uma forma multidisciplinar, a gente ouvir quem entende, porque foi muito importante, foi muito esclarecedor, né? E é muito bacana o trabalho da Gisele, porque a Gisele tem momentos de muito junto com as suas pacientes e de muito esclarecimento. Eu vejo que tu investe no sentido de que as pessoas entendam o que está acontecendo. E o quanto foi importante realmente, então assim, eu fui fazendo algumas mudanças, mas eu fui tomando consciência delas. E é super interessante o quanto que eu me senti, além de um pouco começar a perceber também minha pele melhor e começar a perceber alguns resultados, como também voltando, um pouco para as questões do peso que é o que eu quero ter, de poder entender que eu estava me sentindo mais disposta. Sim. E aquela sensação que eu tinha um pouco da fome, eu comecei a não ter. Né? Porque realmente, assim, daí tu vai regulando e o que eu estava fazendo é botando um bom combustível. Exatamente. E já que tu falou uma coisa, assim, que para mim é a chave do processo, tá? E eu ganho a minha noite com o que tu falaste. Eu só acredito na mudança se ela vem com consciência. Eu posso te dizer, já que come tanto de carne, tanto disso, tanto de vegetais. Tá, tu vai fazer. Tu não vai perdurar naquilo se tu não criar um degrau de consciência a respeito daquilo. Não acho que tu precise te tornar uma especialista em alimentação. Sim, sim. Mas eu acho que tu precisa entender, poxa vida, por que eu tinha fome? Poxa, ela fala da insulina. A insulina é um dos hormônios da fome. Aí ela fala, mas por que eu tinha fome e cansaço, né? Eu comia o tempo inteiro, tinha todos os meus rituais do dia, fome e cansaço. Uma coisa que acontece muito em nós mulheres, ao longo da vida, mas mais significativamente depois dos 40, 45 anos, é uma situação da resistência à insulina, né? Que tu vê eu falando diariamente. O corpo, ele cansa de produzir um hormônio pelo tipo de nutriente, de macronutriente que a gente escolhe mais. A pirâmide alimentar, década de 80, ela já caiu por terra. E a gente sabe que ela tinha erros grosseiros, dizendo para a população comer 70%, 60%, 55% de carboidrato. A pirâmide alimentar, eu posso dizer que talvez tenha sido uma das causadoras, como orientação, desse aumento da obesidade, junto com a industrialização da comida. Aí a gente se dá conta que eu como menos, mas eu como alimentos que me saciam mais e que eu ainda emagreço. Então, não é a dieta da restrição. Na verdade, é o entendimento de quem eu tenho que colocar. E aí, por isso que eu não concordo plenamente eu vou achar coisas saudáveis. Não, eu não vou achar coisas empacotadas saudáveis. Mas eu vou achar um bife, eu vou achar um ovo, eu vou achar alguma coisa de proteína, eu vou achar alguma coisa de vegetal, ou eu vou achar um alimento menos processado possível para ser o meu combustível em momentos que eu não vou estar tendo eu acesso a escolher, eu acesso a fazer, entende? Sim. Isso traz a lucidez da escolha e te tira da ideia, estou de dieta. Sim. Mas igual, assim, por exemplo, esse eu converso muito, o estúdio da ProHub é dentro da PUC, né, e a PUC, o campus é maravilhoso, é cheio de espaços, mas em vários momentos, assim, eu disse assim, eu quero comer uma proteína. E é difícil, tá? Não é tão fácil assim, não, porque dá um pouco o que acontece? É muita coisa que dá um pouco seduzem os olhos, muita coisa processada, industrializada. E aí, eu engatando aqui numa coisa que eu me lembro que a gente conversou no teu consultório, e eu acho e isso que me motivou muito que tu viesse para cá, porque é isso, né, que nós estamos falando sobre desenvolvimento profissional. Hoje tu vai ser a primeira pessoa que vai. Eu fiz algumas impressões do meu e-book, olha a honra. Que é o meu momento aqui, né, de poder ter também ele escrito. E o nome do e-book é Bem-Estar e Carreira, a chave é a saúde mental. Porque uma das dores que eu vejo hoje, e eu olho para os ambientes dentro das empresas, eu olho para o ambiente dentro dos centros universitários, dos espaços de formação de pessoas, e a gente vê muito
as pessoas trazendo de que hoje nós vivemos a sociedade do cansaço e muito colocando que a culpa dessa sociedade do cansaço é o trabalho. Então, hoje é o trabalho, a gente precisa buscar qualidade de vida e as pessoas ficam trazendo isso, qualidade de vida. E aí eu me pergunto, o que é a qualidade de vida? E aí quando eu vejo as pessoas um pouco que estão trazendo isso, que a gente vive a sociedade do cansaço, as pessoas estão dormindo mal. Dormindo às 500 da noite. Maratonando, e volto a dizer, eu não sou contra a série, não sou contra a tecnologia, né? Nós somos super conectadas. Mas assim, e vejo as pessoas, hoje dentro das organizações é comum as pessoas usarem energético direto. O energético passou a fazer parte do dia a dia das pessoas. Então, toma energético, comendo o tempo inteiro. Tu chega nos lugares, as pessoas estão com pastel, as pessoas estão com açúcar, né? É o chocolate, é o doce, E aí, em alguns momentos, vem essa fala da sociedade do cansaço. E foi esse ponto também que eu me conectei contigo, as nossas mentes se conectaram, porque a gente precisa entender que o indivíduo é um ser integral. Exato. E que a gente tem, sim, hoje uma demanda, a gente vive tempos mais complexos, desafiadores, inseguranças, mas em vários momentos as nossas escolhas também estão sendo no sentido de fazer coisas que são absolutamente ao contrário do que seria a vitalidade e a saúde. E a qualidade de vida. E a qualidade de vida. Né? E eu acho que a gente se perdeu no básico. De verdade. Eu acho que a gente se perdeu no básico. Hoje, eu atendo homens e mulheres no consultório, os grupos são exclusivos para mulheres, e é incrível a percepção, depois que a gente senta e redesenha algumas situações. Porque eu sempre digo, o processo de emagrecer e de saúde, ele passa pelo prato, mas ele não é só o prato. Ele é a escolha do que tu vai fazer na hora que tu acorda, né? O tipo de ritual matinal que tu vai ter, o quanto tu vai te mexer, o que tu vai pensar, o quanto tu vai reclamar ao longo do dia, o quanto tu vai procrastinar. E aí, eu sei que tu fala sobre, né, lindamente, carreira. Só que, Jaque, a gente não é só o trabalho, né? Não. E eu vejo que as pessoas felizes no trabalho, elas não são as pessoas que exclusivamente trabalham, né? Elas têm que ter o ponto de equilíbrio. Fácil? Não acho. Nada é à espera do milagre. Mas esse ponto de equilíbrio, o quanto da tua rotina semanal é tua e não tá em responder e-mail, em responder mensagem, em sair correndo, em buscar filho, em buscar, né, em dar conta de casa, de família, de marido. Eu não tenho tempo. Não procrastina e organiza quanto tempo do teu dia, por exemplo, tu tá no celular. O quanto tempo do teu dia tu maratona uma série na semana. Uhum. O quanto tempo do teu dia, às vezes, tu tá ali, ociosa, e por falta daquele pontapé inicial, tu não vai fazer coisas por ti. Eu tenho uma rotina também, né? Tu acompanha, eu tenho consultório, eu sou a mãe da Antônia, eu sou esposa, eu tenho um monte de coisa. Mas eu tenho as minhas horas que são sagradas. E aprender a dizer alguns nãos, nessa busca de qualidade de vida, foi uma das coisas que eu mais trabalhei em terapia. O paciente tal só pode tal horário. Esse horário é meu. Mas abre esse... Esse horário é meu. Né? E são os nãos que a gente precisa dizer, porque senão a gente vai ficando para trás. E ficar para trás por um mês tem um reflexo. Ficar para trás por 10 anos, 20 anos, é a gente daqui a pouco não se encontrar mais no caminho. Né? E eu não estou, tenho tardes livres. Não tenho, mas o meu exercício é sagrado. O meu horário de sono é sagrado. Por mais que o marido, vamos ver uma série. Hoje não dá, numa quarta-feira que eu trabalho, no outro dia que eu acordo às 5h30, não tem como ver uma série. Mas que horrível. É que a gente vai dizendo tantos sims para os outros, né? E tantos nãos para a gente, que a gente não prioriza, às vezes, o que é essencial.
Esse é um ponto, e é muito do deixar a vida te levar. É isso que eu digo, tu Total. vai deixando a vida levar, tu vai fazendo. Porque, e esse é realmente um ponto. Quando a gente está falando sobre carreira, a gente precisa entender, por exemplo, assim, tem momentos que dá um pouco. Bom, tem um momento de uma entrega de um projeto. Bom, beleza, Claro. ali eu vou ter realmente um acúmulo, eu vou ter. Agora, quando a exceção ela passa a virar regra, esse é um alerta. E é muito interessante. Teve uma vez eu estava numa empresa e uma pessoa disse assim: mas tu está querendo que eu faça mais isso? E aí eu me lembro que eu olhei, né, para essa pessoa e disse assim: posso te provocar? E porque tu me provocou, né? Posso te provocar? E a pessoa disse assim: claro, já que, né? Daí, um claro meio assim, daí eu disse: mas eu vou provocar a ti e vou provocar o grupo que está aqui. E eu disse: se nesse momento acontecer uma emergência, tu vai achar tempo? Vou. Se o CEO, né, o CEO estava dentro da sala, assim, se nesse momento ele te chamar, tu vai parar as outras coisas e vai responder ao teu CEO, então é porque dá. Tá? Então, isso vai trazendo realmente essa realidade da gente poder estar fazendo, olhando, né, para as prioridades. E eu sou uma pessoa, porque eu sou uma pessoa muito empolgada, sou uma pessoa que realmente amo o que faço. E eu acho que esse é um problema, porque às vezes a gente atrela muito o burnout às pessoas que não estão felizes com o trabalho, né, com o estresse, mas o burnout se dá com as pessoas que são muito apaixonadas, porque daqui a pouco tu fica... às vezes tu não reconhece o limite das coisas. Sem dúvida. Tu vai perdendo a consciência, tu vai entrando. Então, realmente, assim, acho que por isso que eu falo hoje sobre autorresponsabilidade. Porque nós temos muitos gatilhos que nos levam para funcionar no piloto automático. E aí tu vai indo e a corda vai espichando e muitas vezes tu vai parar quando tem uma situação de dor, quando tem uma situação de perda, quando tem uma situação que realmente vai... Esses dias eu estava te escutando, tu estava fazendo das lives, as mentorias que tu faz, e eu me lembro que eu entrei, eu estava saindo da casa da minha filha, entrei, eu estava no carro ainda quando eu entrei. E eu conectei ali, né, e fui acompanhando. E tu estava falando de uma conversa que tu teve com uma médica, numa live que tu fez anterior ao grupo que eu tô, e que tu falou que essa médica trouxe a questão de que nós não somos imortais. Foi com uma psiquiatra. Uma psiquiatra. Foi uma live, na verdade, essa live está no meu Instagram. E aí, e aquilo me pegou, porque nesse momento eu acompanho uma executiva que ela está numa situação que é isso, uma situação de saúde. E eu disse assim, o quanto que ela deve estar se debatendo com a imortalidade dela, né? Com a limitação, com coisas que às vezes a gente não tem controle da vida, né? E que um pouco a vida te impede. E aí tu poder te dar conta assim, eu sou finita. Exatamente. Eu acho que foi uma live, eu falei com a Adri, tá? Que é uma psiquiatra que eu tenho várias lives, a gente tem um podcast, Mulheres Resistentes. E ela numa live, num domingo de manhã, nós ali falando sobre saúde mental, né? Sobre saúde metabólica, porque eu não tenho saúde mental. A gente hoje não vê mais a cabeça do paciente separada do corpo, né? E a gente estava falando sobre doenças crônicas, e sobre essa ilusão que a gente tem de hiperprodutivos o tempo inteiro, e muito essa questão que tu disse. O que é prioridade para ti? Se o CEO chamasse ele ia largar tudo. Sim. Então, o CEO é prioridade. Mas talvez aquilo que tu pediu não era prioridade, por isso que ele não faz. Né? E por isso que com as mulheres eu sempre... Assim, a primeira conexão, usando mentes que conectam, é tu contigo. Quando foi, na tua linha do tempo, que tu te perdeu de ti. Né? Só vamos fazer assim, não perde teu raciocínio. Pessoal, olha que reflexão. Quando foi que tu te perdeu de ti? Essa é uma reflexão muito boa e que a gente tem que se fazer. Isso. E nos tratamentos, uma das coisas que eu faço, faz a linha do tempo da tua vida. Fulano, vamos lá. Fiz hoje até com uma paciente. 15 anos, tu pesava quanto? Eu pesava, eu era magra, tinha festa de 15 anos, estava 18. Tava. 20, não me lembro de mim. 25, faculdade, estresse, já tinha ganhado uns 20 quilos, beleza? Então, a gente sabe que o estresse modula o teu hábito alimentar. Casamento. Casamento eu ganhei 30, 40 quilos. Bom, casamento engordante esse. Né? Eu não vou pedir para ninguém separar, mas que casamento engordante, que ambiente é esse? E é muito interessante, porque a gente começa a se dar conta que, às vezes, eu pergunto para as mulheres, quanto tempo está acima?
2, 3 anos. Às vezes são 15 anos. Só que ela não se deu conta nos primeiros 10, 12, porque ela estava nessa exacerbação. Mas aí, voltando para a live, para não perder a linha de raciocínio, que eu dei uma viajada, a gente nessa live, e foi um chicote, assim, a Adri, né, falando, ela disse, a grande questão é a gente se dar conta da única certeza que a gente tem quando nasce. A gente vai morrer. E essa doce ilusão que sempre vai dar tempo. O que eu ouço das mulheres ali, 40 e poucos, 50 anos, tá? Não, quando eu me aposentar, eu disse, querida, quando tu te aposentar, já era. Talvez a tua massa muscular já foi. A gente não vai procurar ela na beira da estrada. A gente não vai procurar a tua saúde metabólica. Né? E aí tu vê, quando tu foi fazer o teu processo no meio do Natal, do Ano Novo, que, gente, qual o problema? Né? Porque a gente sempre tem eventos. Agora a gente tem a Páscoa, depois a gente tem o final... tem inverno, o inverno, a Serra Gaúcha, quem é gaúcho, né? Gente, o mundo não vai parar para você ser saudável. Ou você vai juntar os seus pratinhos e acomodar eles, né? E vai te dar conta de onde você se perdeu, por que você se perdeu e o quanto você quer se resgatar, né? Porque você não salva ninguém. Eu sempre digo isso. Lá nos grupos, porque eu não sei quem está doente. Gente, a gente não salva ninguém. É triste, é broxante, é angustiante. A gente não salva ninguém. A gente mal salva a gente. Se a gente tiver salvo, a gente pode, né, botar a mão para puxar o outro. Mas o primeiro salvamento é nosso. E às vezes tu vê direto, né? A mulher tá esfarrapada, a capinha de super-homem, toda puída, e ela tá lá. E ela tá dando. A que custo? A que custa essa produtividade no trabalho? A que custo ela salvando a família, os filhos e tal, abrindo mão, entende? Esse olhar nosso para a gente é um exercício que muito pouco a gente se faz. E o quanto isso é pouco incentivado, né? Assim, eu acho que quando a gente vê pessoas que em alguns momentos assim se colocam, no sentido de, assim, eu me coloco na agenda, quando as pessoas se colocam no sentido de dizer, eu vou fazer tal coisa, o quanto que o ambiente, ele acaba sendo um ambiente para torcer, ele torce o nariz e ele vai colocando isso. Por exemplo, agora quando tu falou, eu estava rindo também, tu estava falando da média, mas daí eu também viajei contigo, porque existe uma crença hoje que depois que tu casa, as pessoas param de se cuidar, as pessoas se largam. Exato. Tanto os homens, né? Dá um pouco, vai criar pochete, vai fazer não sei o que e tal, e as mulheres também. Então, enquanto tu tá no mercado, né? Tu tá né, dá um pouco assim, buscando alguém para tu ter um relacionamento, tu te cuida. No momento que tu encontra a crença de que tu não vai mais continuar te cuidando. Nunca é por ti, né? E esse é o ponto, né? Mas assim, então tu tá fazendo... Eu me lembro que quando eu era solteira, eu trabalhava numa empresa e eu sempre gostei de botar minhas roupas, me arrumar. E as pessoas me diziam, mas tu te arruma para vir trabalhar? E aí eu ainda brincava, eu disse assim, eu não sei onde é que eu vou encontrar minha cara metade, né? E hoje, até hoje eu tenho isso. Eu gosto de me arrumar e eu me arrumo muito para mim. Não é se arrumar para alguém, né? As pessoas falam, mas tu arruma teu cabelo. Eu digo, sim, eu arrumo o cabelo. Mas a gente percebe que essas coisas têm um impacto, porque tem muito disso, de que, bom, existem as fases da vida. Então, agora, para eu ser mãe, então, tenho meio que um abandono de mim para que eu possa ser mãe. Claro, e é tanto que tu me disse isso, já que a primeira coisa que eu me apresento é sendo mãe da Antônia. É o papel fundamental na nossa vida, né? Mas eu não preciso. Por que eu preciso abrir mão de mim para que eu seja uma boa mãe? Posso te contar uma coisa? Sim. Pode até ser que eu veja ela por aqui, mas acho que essa hora não. A Antônia com certeza, ser mãe da Antônia, eu queria muito ser mãe, eu queria muito, né, ter uma filha, e realizei esse desejo. E eu sou muito a favor de terapia. Eu faço terapia desde os 18 anos de idade, 19 anos, primeiro salário, segundo salário, terapia. Não me pergunta, não era
Não era problemática, eu queria entender algumas coisas. Isso é outra crença. Por que para eu fazer terapia eu preciso ser problemática? Esses dias me disseram assim, mas tantos anos de terapia, eu disse, eu acho que vai até morrer, né? Quando, né, juntar as mãos, pode ser que a gente pare. Mas uma das coisas mais importantes, Antônia, no início da vida escolar, lá 2, 3 aninhos e tal, a gente teve uma dificuldade e eu levei ela para terapeuta, tá? Uma pessoa que eu tenho contato até hoje, uma pessoa incrível, que é a terapeuta da Antônia até hoje. Esporadicamente ela vai e vem, né? E ela me disse uma coisa, eu acho que ela nem tem noção da relevância do que ela me falou, mas ela me disse uma vez uma frase que mudou muito, muito a minha forma de ver. Eu me tornei mãe, eu sempre gostei de atividade física, a Antônia tinha 60, 40 dias, eu já estava fazendo atividade física, e as pessoas torcem o nariz, tá? Eu já estava trabalhando, mas daí para trabalhar ninguém torce o nariz, né? Mas eu já estava fazendo atividade física e lá pelas tantas, e muitas vezes tu acaba naquela correria, o casamento, a vida, a carreira e tal, a profissão. A Antônia estava ali na terapia e tal, e um dia eu questionei, eu disse, não sei por que a Antônia, né, estava com uma dificuldade de adaptação na escola, e a terapeuta me fez uma pergunta, que eu não sei se ela se lembra. Ela disse, o que uma criança precisa para estar bem, para estar feliz? Daí a Gisele, né, hiperprodutiva, a criança precisa de uma casa, uma criança precisa de uma mãe feliz. Jaque, foi um daqueles socos da vida que tu toma na boca do estômago e que me fez refletir quem é a mulher, mãe, né, profissional, esposa, enfim, que eu ia ser. A gente não dá o que não tem. Quando é algo palpável, me alcança o celular, tu me alcança o celular. Mas sobre amor, a gente acha que dá muito amor para os outros, amor para os filhos. Só que se a gente não tem amor próprio, eu, do fundo do meu coração, eu acho que é capenga. Isso determinou muito como eu fiz e organizei a minha rotina, entende? Como eu fiz e organizei. A Antônia sabe que eu tenho... a mãe agora, não. Né? As minhas prioridades. Né? O teu limite do quanto tu vai deixar que o outro venha e te carregue na loucura do outro. Né? Não. Tu tem a tua existência, tu é aquela pessoa. Mas pela maternidade, eu revisei o meu conceito de qualidade de vida. Olha que fantástico isso, né? E de novo, que diferente. E por isso que realmente, assim, né? Eu tenho uma admiração muito grande por ti, né? Isso que eu disse, assim, conheci, realmente admiro muito, porque é muito legal quando tu tem pessoas que te inquietam. Total. Né? Pessoas que um pouco te fazem pensar. E as coisas que tu tem dito, assim, em alguns momentos são coisas que em algum momento eu já sabia, mas me tocam e me fazem pensar. E esse é um ponto super importante, que é isso, né? O quanto que a sociedade, os ambientes que a gente vive em alguns momentos instigam a culpa. Total. E esse é um elemento. E o quanto que a gente se diferenciar, o quanto que a gente sair da média é algo impactante. O quanto que é algo que realmente a gente precisa uma coragem, a gente precisa um exercício emocional, uma ginástica emocional, para que a gente possa se permitir sair da média. Porque em alguns momentos, por exemplo, eu sempre disse, eu quero... Para mim, ser mãe também sempre foi uma coisa... Até pode ser que eu não venha casar, mas ser mãe, para mim, era algo isso. Que eu sabia que eu queria. Né? Eu já tinha feito essa combinação. Então, isso era muito importante para mim. E também levar a minha vida, também que, né, assim, ter uma pessoa junto comigo. Então, hoje, para mim, a família, o meu marido, é importante. E a minha carreira também. E em vários momentos eu escutava, e tanto que isso faz parte, quando eu faço palestras sobre carreira, eu coloco uma das crenças que existe, ou tu é feliz na carreira, ou tu é feliz, uma boa pessoa. Exato. É como se tivesse que fazer o ou. Ou tu é uma boa mãe. Ou tu é uma boa mãe, ou tu é uma boa profissional. E em vários momentos, quando eu estava lá, de vez em quando, assim, correndo, indo no colégio e tal, não sei, porque eu estava dando conta desses diferentes pratinhos, e que eu não preciso ficar o tempo inteiro dizendo, provando para os outros, não, assim, não, mas o pratinho da mãe está em primeiro lugar.
Meus filhos sabem que eles são indelegáveis, né? Até hoje, né? Meus filhos são adultos e eu brinco e eu digo para eles, eu não abro mão da minha prerrogativa de ser mãe. Porque eu continuo sendo mãe, sendo parceira e cumprindo realmente. Mas eu também não abro mão da prerrogativa de poder cuidar dos outros pratinhos. E em vários momentos, assim, eu recebi olhares de reprovação. E o que acontece? Como isso é muito forte na sociedade, isso te abala. Sem dúvida. Isso te dá uma coisa assim, eu digo, meu Deus, será que eu estou fazendo uma coisa errada? Será que... E aí vem a culpa, né? E daqui a pouco, se o filho apresenta uma dificuldade no colégio, aí por causa disso... Não, porque ele está com uma dificuldade no colégio, porque ele tem as suas características também, e também tem o seu potencial e as suas limitações. E poder estar olhando isso. Mas eu me lembro que eu sempre tive muito de buscar essa força, né? E aí eu agradeço assim, os modelos que eu tive, né? E também tem a minha personalidade junto, que é dizer assim, eu não vim nessa vida passeio, eu quero poder fazer diferença, né, para as pessoas, e eu quero levar uma vida que possa levar os pratinhos de uma maneira diferente. Não quero viver dentro desses pacotes que as pessoas colocam, né? Mas, volto a dizer, é realmente desafiador. E, ao mesmo tempo, o quanto que eu entendo que isso também foi libertador para meus filhos, que é isso que tu está dizendo. Porque hoje, quando eu vejo meus filhos também levando a vida deles, eu acho que também está muito vinculado também a um modelo de ver, bom, eu tenho pessoas que cuidam de si. Então, isso é um potencializador, né? A gente poder ser um exemplo. E eu acho que é a maior mola propulsora deles. Né? Essa semana eu tive os nossos BOs normais, enfim. Sim, que faz parte. Faz parte, né? Não é vida perfeita. Não é vida perfeita, é real. E aí eu cheguei em casa, eu trabalhei 2 dias, assim, um pouco além do horário e tal, e eu cheguei em casa na quarta-feira. Aí eu fiz uma mentoria sobre sono, né? Trouxe convidado e tal. E aí depois um bilhete embaixo da porta ali, de onde eu estava, no quarto que eu estava fazendo a mentoria, da Antônia. E um dia antes ela está na adolescência, e aquelas coisas, não faz, e não sei o quê. E aí tu te questiona, né? Será que eu tô até às 10 da noite, não tô vendo e tal. E aí um bilhete que começava: mãe, tu é uma mulher gigante. Eu não preciso dizer que eu me debulhei em lágrimas. E aí tinha, assim, batalhadora, as coisas que tu consegue, tu faz a diferença na vida das mulheres e tananã. Eu sei o que é ser mulher. Ela tem 12 anos, né? Até vamos suspender a terapia. Tá muito raciocínio. E aí eu me debulhei, eu disse, gente, tá tudo certo. Agradeci o universo, obrigada pelos sinais, vamos tomar um chá, vamos relaxar e vamos dormir, amanhã é um novo dia. E é sobre isso, tu entende? Tu criar autonomia e tu criar seres humanos que também vão se auto-olhar, né? No dia anterior ela estava lá com os perrengues, e aí a gente chama também para autocuidado, eu disse, tu tem que fazer isso por ti, porque não sei o quê, tudo, porque a gente está ali para educar, né? Não só para aceitar, mas está ali. E é tão transformador quando a gente vê que esses pratinhos, bem ou mal, a gente vai levando eles nas mãos, sabe? Sem se abandonar, sem se martirizar, sem se culpar, mas levando tudo junto. Porque isso eu acho que é uma das questões da nossa sociedade mais difíceis. Se tu tem um casamento feliz, tu não pode... Eu sou divorciada e sou casada de novo, sou casada pela 2ª vez. E tenho uma relação ótima, uma relação fantástica. É como se tu não pudesse, tem um casamento feliz. Eu ouço, e ouvi várias vezes, de pessoas próximas, não muito próximas. Ai, mas a Antônia é pequena, tu te casou de novo. Como se eu tivesse que abrir mão, por exemplo, da minha vida pessoal, do meu amor, tu entende? Porque eu tinha uma filha. Que peso eu vou estar colocando nesse ser humano? Sim. Né? Ou como, poxa, tu treina todo dia, mas Antônia, a escola... É sempre um peso no outro. E aí tu fala muito maravilhosamente bem sobre autorresponsabilidade. Gente, a responsabilidade é minha. A escolha é minha. O que é prioridade para a minha vida. Né? Sim. E é não passar a vida em branco. Eu acho que todas as mulheres lá do grupo, eu sempre brinco. Eu disse, gente, não dá para a gente passar em branco, né? Não dá.
Porque às vezes se relativiza muitas coisas. Tal, então, beleza, pode ser que tampouco algumas pessoas tenham menor ambição, tenham um pouco uma vida mais pacata, cidadão, mas igual, eu acho que tu tomar tuas rédeas, quando me pergunto por que eu faço esse podcast, porque é muito nisso, assim, de inspirar as pessoas para que elas peguem a vida delas nas mãos, para que elas possam pegar os seus desafios profissional na mão e aí a partir disso podendo ver quais são os movimentos que eu vou fazendo com consciência, e que é isso, assim, por exemplo, quando eu fui conversar contigo, eu digo, bom, eu tenho uma realidade, por exemplo, eu não consigo alguns dias dormir cedo porque eu estou dando aula de noite, eu sou professora e o curso que eu dou aula tem aula de noite. Então, bom, essa é a minha realidade, mas que cuidados que eu preciso fazer, o que eu faço dos outros dias, eu acho que esses são pontos. Mas para a gente, que eu acho aqui, né, olhando aqui para o nosso horário, já, né, assim, avançamos bastante, a conversa rola. Pessoas não falam eu sabia, eu digo assim, vão ser duas mulheres assim, né, falantes, e são duas apaixonadas pelo que fazem. Mas, Gisele, assim, pensando que muitas das pessoas que nos acompanham são pessoas que estão nos RHs das empresas, né? São pessoas que são pessoas também colegas da gente que também estão trabalhando com saúde mental, pensando nesse universo de poder cuidar da vida profissional. O que tu traz, assim, um pouco de cuidados, de conselhos, né, para as pessoas poderem hoje nessa vida agitada, porque hoje a gente tem realmente, né, uma demanda de trabalho bastante forte. Quando a gente trabalha com pessoas que querem crescer na carreira, esse é o grande ponto. Como eu posso crescer e ser uma pessoa de alta performance e, ao mesmo tempo, ser uma pessoa que pratica esse autocuidado? Né? Algumas coisas tu já falou aqui, mas o que tu poderia trazer em termos de orientação para essas pessoas poderem ter um padrão alimentar melhor, que as pessoas possam viver uma vida mais... Gente, eu acredito numa situação, tá? Rotina é uma das melhores coisas para nós humanos. E muita gente me diz aos 50 anos que eu odeio rotina, tá? E essa rotina, é óbvio que a rotina da Gisele, que leva a filha na escola às 7 horas da manhã, é diferente da rotina da Jaque, que tem filhos grandes, enfim, tá? Mas tenha uma rotina para chamar de sua. Não viva ao relento, assim, né? Como se você fosse sempre um tsunami. Quando a gente tem uma rotina minimamente organizada, dentro dessa rotina, o pilar alimentação, ele vai ser revisado antes do tsunami da semana, da quarta-feira, tá? Então, eu costumo, assim, sábado, por exemplo, na minha casa. Eu sei qual é a minha rotina da semana que vem toda. Eu organizo o que é o combustível da semana. O que eu tenho que comprar, o que eu tenho que ver, o que eu tenho que fazer, como é que vai ser, o que eu vou comer na semana seguinte. Tu faz marmita, sob hipótese alguma. Eu jamais viveria de marmita, tá? E respeito quem faz, quem acha que é mais fácil, mas eu jamais viveria de marmita. Mas eu tenho, minimamente, a organização mental das minhas escolhas alimentares. De fácil acesso, não tem frescura, não é na loja específica XYZ. É fruteira, é açougue, ou é um mercado que tu tem acesso, né? É entender bioquimicamente o que a gente precisa para esse processo de envelhecimento. É entender que a gente tem uma necessidade proteica, uma necessidade de gorduras boas, que esse monte de produto industrializado, ele não facilita, na verdade, ele aprisiona. E eu acho, por mais que as pessoas acham que rotina é uma prisão, rotina, na verdade, é liberdade. O cérebro da gente, ele gasta menos energia para fazer ações repetitivas. Se eu tenho várias coisas, vários pacientes, várias mulheres do Sou Leve, várias mulheres da maratona, eu vou dar conta dessas demandas. Se eu já tiver rotina, o meu cérebro não vai ter que gastar energia para as rotinas. Ele sabe que hora eu acordo, automaticamente eu acordo. Eu ponho despertar, né? Mas eu acordo. Ele sabe que hora eu treino, ele sabe mais ou menos como é que eu como, ele sabe quais são as variações da semana. Então, para a rotina, eu não gasto energia mais. Eu gasto energia para as demandas da semana. Para os BOs, para a clínica, para o funcionamento, para as coisas protocolares. Mas a rotina, ela é blindada.
Eu acho que isso a gente se perde, né? Então, às vezes, domingo a gente está lá no oba-oba, não sei o quê. Faz as compras da semana. Não fica à mercê de ter que pedir comida. Não fica à mercê de ter que estar na última hora ali. Te organiza, sabe? Te organiza. Tu não vai botar a gasolina depois que o carro, né? Se tu tiver sapiência, depois que o carro parar no meio da estrada de noite. Tu vai botar antes, porque tu não quer te submeter a um risco. Por quê? Que com a questão do nosso combustível, a gente fica nesse oba-oba. Sabe, quando eu faço algumas palestras, e aí eu pergunto para as pessoas aqui, quem carregou o celular de ontem para hoje? Aí eu pergunto, quem tem carro? Faz revisão de quanto em quanto tempo? Aí as pessoas dizem, aí eu brinco, quem tem carro, daqui a pouco tem umas pessoas que dizem assim, há 10 anos eu já está de carro novo, então, 10 a cada 10 mil quilômetros. Né? E eu disse, então estão de carro novo, tá bem aqui, né? Mas quem não está de carro novo? Pelo menos uma vez eu levo no mecânico. E aí vem a pergunta, em que momentos que tu está carregando a tua bateria? Isso. E esse eu acho que é um ponto bem importante, né? E eu tenho um mantra para mim que é casa de ferreiro é espeto de ferro, não é espeto de pau. Também, exatamente. Esse é um mantra que eu uso. Só que nesse aspecto da saúde, né, teve um momento, acho que meu filho nem se lembra, eu estava montando uma aula sobre saúde e o meu filho me olhou assim e disse, mãe, tem que aplicar isso que tu está falando aí, né? E é por isso que eles são ótimos, né? E na verdade é isso, de novo, né? A vida vai te levando, daqui a pouco tu vai entrando numa roda viva e até que bom que eu pude despertar com saúde. Exato. E pude despertar com esse olhar, com esse olhar. E é isso. Que momento que tu carrega a tua bateria, como é que tu te organiza? E a disciplina e a rotina que tu está colocando é algo que realmente, assim, a rotina liberta. A organização liberta. Total, Jaque. As pessoas acham que é ruim inicialmente, porque parece ser mais uma tarefa. Parece que tu está engessando. Mas tu tira tarefas da correria, da ansiedade, do cotidiano que tu fica ali, tu não sabe o que vai jantar, eu sempre sei o que eu vou jantar. Porque minimamente vai ter uma carne preparada, vai ter uma salada que vai estar lavada, um vegetal que vai estar cozido. Mas tu não sabe a minha vida, Gisele. Não. A gente organiza as coisas e o celular tem uma coisa maravilhosa. Quem está nos assistindo. Olha lá quanto tempo você fica, depois das 6, Sim. depois das 7 da noite, rodando o feed. Olha, depois me conta, põe nos comentários aqui embaixo. Quantas vezes ou quantas horas por semana você usa no celular? Sim. Foi muito engraçado que essa semana teve um momento que daí eu cheguei porque eu chego da universidade, eu chego agitada, porque ainda mais eu estou dando aula, conversando com as pessoas, estou a milhão, então eu chego muito pilhada. E esse é o exercício que eu estou fazendo comigo agora, como que eu me desacelero. E aí, nesse dia, não sei o que eu cheguei, e aí eu comecei a olhar umas fotos dos filhos, comecei a olhar, e é impressionante como aquilo vai, né? Tu vai num loop, dá um pouco o celular diz assim, você está no modo descanso. A ferramenta estava me dizendo, né? O robô estava me dizendo assim, está no momento de descanso. E Deus, que coisa maluca, né? E dá um pouco a ferramenta me alertando e igual eu teimando com a ferramenta ali ficando para além. Então, e aí a gente poder ter essas escorregadas. Mas o quanto que realmente a rotina, a disciplina, eu acho que essa dica que tu traz, Gisele, ela é fundamental. O Bernardinho tem uma máxima que ele diz, né? Mais do que motivação, você tem que ter disciplina. Sempre. E esse é um ponto que eu acho que realmente é trazer isso para todas as áreas, para o teu desenvolvimento profissional, para o teu cuidado com a tua saúde, para o cuidado dos relacionamentos. Teve uma época que eu e meu marido, a gente disse assim, porque daí a gente trabalhando junto, né, começou a trabalhar em casa, nossa casa tem um espaço que é um coworking ali, e aí lá pelas tantas assim, cadê a hora do casal? Então, se tu não estabelecer em alguns momentos, tu disser assim, puxa vida, a gente vai fazer esses momentos do casal, não é que a gente vai engessar e vai perder a graça, mas é ajudar a vida, realmente isso que tu está dizendo. E isso, inclusive, é uma massagem, é um oxigênio para o cérebro.
né? Isso. Deixa eu gastar para momentos que tu vai ter que usar realmente para o imprevisto. Para criatividade, né? Para pensar o que vai comer numa quarta-feira de noite. Não, tu já organizou. E isso não é uma demanda. Sim. Tem um livro que ele fala sobre isso. Eu já ia te pedir agora, tu viu? Isso que é a sintonia. Eu já ia te pedir dica de livro, de vídeo, de... Gente, assim, tem um livro que eu li recentemente, que ele fala que disciplina é destino. O título do livro é esse. Não me pergunto o autor agora, porque eu não vou mas lembrar. aí o pessoal põe ali... Disciplina é destino. Leiam, tá? Ele fala justamente sobre essa questão, do quanto a gente se ilude que isso vira prisão e do quanto a gente é aprisionado quando a gente está sem um direcionamento, né? E uma comparação é largar um funcionário novo numa empresa e diz, faz o que tu quer. Ele não vai fazer absolutamente nada, Sim. né? Se ele não tiver um roteiro. Não é verdade. E um outro livro que eu gosto muito é Energia Cerebral, tá? Que é um livro de psiquiatra que ele fala também sobre essa questão do nosso cérebro e das necessidades do nosso cérebro, que são um pouquinho diferentes daquilo que a gente traz como crença limitante, sobre essa flexibilidade metabólica. Eu acho que são 2 livros que eu acho fantásticos para quem quer pensar em produtividade, para quem quer pensar em disciplina, em estabelecer uma nova rotina. Que espetáculo, que coisa boa. E eu estava te ouvindo, lembrando da Neidi Schneider, querida. Foi uma mentora minha quando eu fiz minha formação em psicologia dos grupos. E uma vez eu levei ela junto comigo num cliente. Eu tinha um papel ali e aí eu levei para que ela pudesse fazer porque eu já tinha, né? Então estava muito junto desse cliente, então convidei para que ela pudesse fazer um trabalho mais específico com as lideranças. E aí lá pelas tantas esse cliente olha, diz assim: eu não gosto muito de processos, eu não gosto muito de engessar as coisas. E aí ela olha, ela é uma figura assim muito firme, né? Realmente muito competente, muito cheia de conhecimento. E uma pessoa que me inspirou muito durante muito tempo e hoje segue sendo a minha eterna mestre, né? E aí a Neidi olha para essa pessoa e diz: se eu disser para você que a desorganização, essa ausência de controles, é uma das formas mais perversas de poder. Eu me lembro que eu disse, meu Jesus, né? Foi impactante. Eu disse, eu disse assim, meu Deus, agora, além do... A música além de do fundo veio um filme de terror. Além do meu cliente não contratá-la, vai me desligar o meu contrato também. Mas a partir dali foi uma conversa muito... E ela falou muito que nem tu faz, de vez em quando, assim, muito direto, assim, né? Muito... É isso, né? Quando tu vai deixando uma das formas perversas, porque daí tu vai ficando suscetível a impulsos e muitas vezes a impulsos não positivos. Enfim, acho que entra no cenário aí muitas vezes comportamentos não funcionais. Acho que a gente dá espaço que se repetem, a gente dá espaço para relações não funcionais. Então, eu acho que esses são os riscos realmente que a gente tem. E Gisele, se o pessoal quiser te acompanhar, como é que a gente sempre coloca aqui, durante o programa a gente vai colocando o teu @, né? Mas também, assim, porque seguidamente tu está fazendo lives, né? Tu é bastante ativa nessa orientação com as pessoas. Isso, acreditando que se a gente subir um nível, um degrauzinho ali de conhecimento, a gente abre para a lucidez. É Gisele Silveira Nutri, né, no Instagram. A gente tem lá live semanal, tem a questão dos grupos e tem essa busca aí para a gente trazer saúde de uma forma simples, assertiva e acessível. Que maravilha. E nessa parceria que eu estou buscando, e eu acho que esse também é um outro ponto de pensar, o quanto que é importante a gente pensar com quem são as pessoas que a gente convive, onde que a gente pode buscar força. Eu penso, às vezes as pessoas entendem que buscar mentorias, buscar ajudas terapêuticas, que isso é fraqueza, isso é também uma prática de autocuidado. Então, hoje eu estou me abastecendo, né, com uma mulher que é inspiradora, que tem seus papéis, enfim, que a gente tem uma série de perspectivas comuns.
e que isso tem me feito realmente muito bem. Né? Então, o quanto isso é importante. E aí agora eu estou aqui, nós estamos nos encaminhando para o final e a gente tem, nós duas falamos muito sobre autorresponsabilidade, o quanto que a partir de um determinado momento que as pessoas começam a ser adultas, a gente começa realmente a entender que somos responsáveis pelas escolhas que nós estamos fazendo, pela vida. Óbvio que tem uma série de fatores que fogem ao controle. Sempre. Tá? E aí, esses a gente não tem força sobre essa agência externa que está aí. Mas, bom, como que eu vou reagir a todas essas situações? Aí vai entrando a nossa capacidade, a nossa força, a nossa consciência. E quanto mais preparados a gente tiver, quanto mais boas conversas nós tivermos, melhor é. E para isso eu reuni uma série de ideias dentro dessas perspectivas, dentro daquilo dos meus estudos, dentro da vivência que eu tenho e dentro de algo que tem me preocupado muito, que é o quanto que eu estou vendo as pessoas hoje falarem sobre estresse, as pessoas se trazerem das suas fragilidades. Como que eu posso contribuir? Então, eu reuni e hoje eu estou entregando né, pela primeira vez. Olha né, a honra, gente! E o meu primeiro e-book, né, onde eu trouxe essas ideias. O e-book eu estou disponibilizando ele pelas redes, mas eu concretizei aqui, que é o bem-estar e carreira, a chave é a saúde mental, é como que a gente pode crescer profissionalmente cuidando da gente, e o quanto que realmente dentro do que está escrito aqui, a gente fala desses elementos, como é que a gente pode se autorresponsabilizar pela nossa vida. Então, quero te entregar que honra. aqui. Muito obrigada. Obrigada pela conexão. E que a gente possa, né, Gisele, continuar aí com esse nosso desafio, com esse nosso propósito de vida, né, de alguma forma instigando as pessoas para um melhor bem viver. Fazer a diferença, né? Fazer a diferença. Obrigada pelo teu tempo. Obrigada. Nós estamos gravando agora de noite, numa sexta-feira, então final de semana. Então, isso é muito precioso, porque eu sei que a tua agenda é realmente bastante. Está entrando um novo projeto agora. Né? Alguns outros projetos, né? E as coisas vão se conectando, né? O universo vai mandando aquilo que a gente conecta também. Que a gente tem que estar pronto sempre para receber. Às vezes coisas ótimas, às vezes, né? E só fazer um gancho disso que tu falou, que eu acho muito importante, né? A gente não tem o poder de determinar como é que vai ser o meio, mas a gente tem o poder de determinar como a gente vai reagir diante disso tudo, física e emocionalmente. Então, que a gente cuide da máquina. Isso aí, que a gente veja qual é do que a gente está se alimentando. Qual né? combustível Até a você música, tá né? colocando. Você tem sede de quê? De quê? Exatamente. Então, esse é o ponto. Assim a gente encerra. Obrigada pela companhia. Lembre de, se não está inscrito, se inscrever no canal, de poder compartilhar com o máximo de pessoas que pode, porque é uma maneira da gente contribuir com pessoas que muitas vezes vão se abastecer também de boas ideias e boas reflexões. Eu conto contigo. É importante para a sustentabilidade do programa que a gente tenha também essa audiência. Obrigada pela companhia e até a próxima.